paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Douglas Raposo, sou pastor presidente aqui no campo da Vila 7 de Setembro, faz parte do município de Coroatá, e nesse momento eu quero aqui agradecer e também glorificar a Deus pela vida do nosso pastor Raposo, que é pastor presidente da nossa CEADEMA e também pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Bacabal. Louvo a Deus também pela vida do pastor Rosivaldo, meu conterrâneo, que Deus abençoe ele e toda a equipe que faz parte dessa secretaria que tem contribuído de maneira assim tão relevante para a edificação do reino de Deus aqui no estado do Maranhão. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês a lição que me foi aqui incumbida, a lição de número 12, 22 de setembro de 2024, que tem por tema o banquete de Esther, denúncia e livramento. O texto áureo, ele se encontra no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. E a verdade prática diz: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. E na leitura diária, do dia de terça-feira, está no livro de Esther, capítulo 7, versículo 2, que diz assim: a rainha Esther ofereceu um banquete denominado de banquete de vinho. Então, a nossa lição desse domingo, do dia 22 de setembro, a lição de número 12, ela vai tratar especificamente do segundo banquete que a rainha Esther ofereceu ao rei Assuero e a Amã. Essa leitura bíblica em classe desta lição encontra-se no livro de Esther, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 10. E nós podemos observar que neste segundo banquete o rei Assuero ele estava já determinado a saber o que a rainha Esther desejava, o que ela pretendia, qual o pedido que ela estava ansiosa para fazer, vamos dizer assim. E nós podemos observar como Esther ela agiu de maneira prudente, de maneira sábia, deixou realmente o Senhor direcionar a sua vida, confiou inteiramente nas mãos do Senhor essa situação. Não foi precipitada, porque ela soube falar no tempo certo, soube agir no tempo certo, fez o primeiro banquete, pediu ao rei a oportunidade de um segundo banquete, e novamente ali com a presença de Ramã, o homem que estava arquitetando, vamos dizer assim, o extermínio de todos os judeus naquele lugar. E nós observamos como é bom alguém fazer as coisas no tempo certo, porque muitas vezes alguém pode estar passando por uma determinada situação e você pode ter até a palavra correta, você pode ter até uma atitude correta, mas ações e palavras colocadas fora do tempo podem trazer prejuízos, podem trazer complicações, podem trazer, vamos dizer assim, uma situação de embaraço. Então Esther, ela confiou no Senhor, ela deixou Deus direcionar a sua vida e convocou os seus irmãos para jejuar nesta causa, e no momento certo, no tempo certo, ela disse o que tinha de ser dito. Enquanto Ramã estava naquele banquete, já entristecido, porque na lição passada nós observamos que enquanto ele foi ao encontro do rei com um plano para matar e enforcar Mardoqueu, neste mesmo dia, Deus já estava agindo com um sentido totalmente contrário de Ramã, mas no sentido de honrar Mardoqueu. Enquanto o homem mau, ele planeja uma coisa, enquanto aqueles
que não conhece a Deus, muitas vezes tem um plano de ferir, de prejudicar alguém, aqueles que estão nas mãos do Senhor, eles devem encher a sua alma de paz, devem encher a sua alma de convicção e aguardar no Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, no primeiro banquete, Ramã já havia tido esta surpresa que ele não esperava. Enquanto ele imaginava que seria o homem que seria honrado, e a palavra nos mostra que o homem não era ele, o homem era Mardoqueu. Então o Senhor, os seus planos, o seu projeto estava a todo vapor, porque o homem, ele não pode impedir o agir da mão de Deus. Quando a mão de Deus se levanta para abençoar alguém, o homem não pode impedir, o inferno não pode impedir, as nações não podem impedir. Nós observamos como as nações se reuniram muitas vezes para eliminar Israel da face da terra, mas Israel permaneceu de pé. Por quê? Porque Deus tem um plano com aquela nação. E neste segundo banquete, Ramã já está com os seus sentimentos, vamos dizer assim, debilitados, porque no dia que ele pensou que ele iria eliminar uma pessoa que ele não tinha uma estima, que ele não tinha uma consideração, as coisas aconteceram totalmente ao contrário. E neste segundo banquete, quando o rei pergunta para Ester o que ela realmente desejava, ela coloca às claras todos os planos de Ramã. Coloca a situação em que os judeus estavam sendo entregues para ser eliminados. E quando o rei pergunta de quem foi esse plano, ela aponta para Ramã e diz: foi este homem mau. Então o rei, ele fica enfurecido. Ramã se desespera, corre aos pés de Ester, se lança sobre ela, porque quem planta maldade, quem planta vento, vai colher tempestade. A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, isto ele vai colher. Então, nós não podemos imaginar que alguém pode plantar, semear coisas ruins contra o seu próximo e esperar coisas boas. Ramã semeou aquela situação, ele semeou aquela dificuldade, e foi aquilo que ele colheu, a consequência das suas atitudes. Então é sempre positivo e será sempre favorável confiar no Senhor, porque a justiça de Deus, ela não falha. A justiça dos homens podem falhar, as instituições humanas podem falhar, mas a justiça celestial, ela não falha. E quando o rei Assuero, ele retorna ao ambiente e ele vê Ramã ali sobre, vamos dizer assim, se lançando sobre a rainha Ester, ele ficou ainda mais enfurecido. E ele recebeu a orientação de enforcar Ramã na própria forca que Ramã havia preparado para Mardoqueu. E nós sabemos que Deus operou um grande livramento entre os seus filhos, entre a nação de Israel. Ester e Mardoqueu foram um instrumento nas mãos do Senhor. Por quê? Porque sempre vale a pena confiar em Deus e depender do seu poder. Então, esta é a reflexão que eu quero deixar para todos os nossos pastores e participantes de modo geral da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a vida de cada um, que este domingo seja um domingo abençoado, que cada um de nós possamos incentivar os nossos irmãos a estarem ativos na nossa Escola Bíblica Dominical, porque tem sido um instrumento poderoso para a edificação da Igreja do Senhor aqui na terra. Então, que Deus abençoe a todos e que a palavra de Deus possa permanecer em nossos corações.